Beleza. Então, Amado, como... Tia, conta a história. Então, ele diz assim: como toda história começa assim, era uma vez, não foi assim? Era uma vez uma tribo, era uma tribo tão poderosa, eles tinham abundância de tudo, de caça, eles tinham muito ouro, muita prata, eles eram uns espíritos felizes. Entra, minha Rosa, vai lá tomar café. Então, eles tinham essa mesma concepção religiosa que nós temos, a mesma filosofia, entendeu? Eram espíritos que se amavam. Eles eram jaguares. Então, a vida deles era o seguinte: tinha grupos afins, grupos de afinidade, diversos grupos, muitos grupos, e eles assavam, eles tinham, como é que diz? Currais de búfalos. Eles tinham caça, mas uma grande quantidade das coisas. Eles tinham a planta aqui. Tudo neles era fartura mesmo. Tudo neles era uma tribo abençoada de Deus. Então, eles tinham um poder de extrair centelhas, raios de luz. Eles tiravam do brilho do luar, eles tiravam, eles faziam que eles manipulavam, e dessa força eles promoviam milhões de outros fenômenos. Eram jaguares. Os jaguares tiveram como rei o Tumuxi. Os Tumuxis, eles tinham a filosofia de toda iniciática do Egito. Os Tumuxis também chegaram aos Ramsés. Então, e o jaguar sempre foi tido como o cavaleiro verde. Era o homem das conquistas, das caças, das aventuras. Eles faziam teatro, lutas, eles faziam danças. Então, mas o dia sagrado da nodização, eles estavam ali para extrair todo o poder da lua cheia, do sol. Eles estavam ali sempre. Mas a festa, o anodaí deles, era a nodização. Eles se banhavam mediante aqueles rituais. Eles recebiam aquela energia e se anodizavam, eles ficavam... Então, eles enfrentavam, inclusive, fera,
outras tribos que chegavam, porque as tribos, quando se uniam, quando aparecia uma tribo, era uma briga terrível. Então, esses personagens que nós estamos falando, essa tribo, eles não sofriam nada disso. Entendeu? Eles eram simpáticos aos olhos de todo mundo. Porque isso é muito importante. Eu expliquei lá hoje. A nodização, você é antipático, você é enjoado. Você quer fazer um negócio. Você quer... Tudo que você quer fazer, um emprego, uma coisa, se você tem uma nodização, você é simpático. Você entra, sabe como é que é? Todo mundo acha você bacana. É. Nunca mais eu deixo de ir à nodização. Vai ficar simpático. Sofri tanto. Não, a minha simpatia já vendi. Então, mas eu ganhei muito cascudinho. Entra, meu filho. Entra, vou tomar café, vai. Então, eu tenho certeza que a história de hoje realizou muito mestre daqui. Entendeu? Ficaram muito sabendo daqueles, as origens. Mas os Tunxis nunca ficaram quietos. Então, naquela noite de anodização, eles tinham prazer, pelo aquele trabalho que os Tunxis fizeram, na figura dos Orixás. Eles conseguiram aquelas grandes amacês, aqueles aparelhos, e naquela pedra grande, já tudo determinado por Deus, ele passava ali, deixava o vinco. Quando os Tunxis iam para alcançar, para uma comunicação, eles iam-se embora, porque não podia uma comunicação. Por causa da interação. Agora, as doenças dele, tudo, eles tinham a manipulação daquelas forças que eles não adoeciam, entendeu? Para tudo, eles arrumavam. Olha uma cadeira. Eles arrumavam. Viu? Para tudo, eles tinham aquelas manipulações, aqueles trabalhos. Então, era um dia de anodização. Todas aquelas caças já estavam no forno, assando, porque aqueles grupos, depois eles comiam e dançavam, brincavam, depois da anodização. Era o Anodaí. E a lua continuava ali, refletindo a eles. Esse era uma tribo tão feliz. Mas esse dia, os Tunxis insistiram tanto. E nessa manipulação, eles conseguiram, eles tinham certeza, era uma matemática, era uma engenharia deles mesmo. Eles puxavam ali o aparelho. Então aquelas grandes amacês que vinham, eles falam macê e falam aparelho. Então eu estou falando como eles falam, tá entendendo? Elas passavam naquelas pedras e faziam aquele vinco de uma luz fluorescente, que inclusive chegava a clarear o pátio deles. Era uma festa muito grande. E nesse dia, as carnes
tudo estava pronto. Tudo preparado. E os Tumuxis, caladinho, prepararam também uma armadilha. Puxar ali para aquela torre, ou aquela pedra, puxar ali o Deus, um Deus que eles adoravam. E as Amacês, é claro, se você chama uma pessoa, ele vem, né? Agora, ele tinha aquela grande experiência dos Equitumãs. Sabia se eles parassem ali, eles fulminavam aquele povo, desintegravam. Quem tinha a experiência dos Equitumãs? Os Tumuxis, né? Os Tumuxis, As naves. das naves, né? Os Tumuxis era quem estava... Não, como também eu tinha uma experiência, ele teve uma experiência também aqui no Titicacas. Tá? México, né? Então ele invoca as forças, invoca e as forças se fez no Deus Tumi. E o Deus Tumi é a peste, é a fome, é como os cavaleiros de Apocalipse. E a hora que ele chegou, ele é assim, ó, ficando assim. Ele parece até que é quadradinho. Ah, nós vimos ontem o Deus Tumi. Mas olha ele. Ninguém sabe disso, ele já atravessou, já é um grande iniciado. Já saiu dessa roupagem. Então ele veio, saltou e pulou no meio daquele povo, brilhando. Então, desintegrou todo mundo. Todo mundo, entendeu? Até a carne das panelas. Até os búfalos. Tudo que estava ali em volta, desintegrou. Tudo que é a vida orgânica. Então, Vegetal também. Árvores, as coisas. Não, porque a Península de Yucatán, agora distante de léguas e léguas, montanhas, eles chegou a notícia do Deus Tumi. Os Tumuxis, eles eram 21. Eles foram para o espaço, não pôde voltar à origem, e não volta enquanto todos nós não passarmos por lá. Essa é a história. uma noite nefanda de luar, Mas foi assim que eu contei lá. Eu contei com uma carta, né? poderosos, ricos, Ricos, muito ricos, falei também. Ele falou igual. verdadeiros deuses, Deuses. nós esquecemos que átomo por Deus somos. É aquela primeira carta da Centúria, né? Fala tanto, nós esperamos no meio de tanta riqueza e inteligência. E eu falei hoje, né? Riqueza e inteligência dessa tribo.
Essa tribo que hoje falamos são os Maia. São os Maia. Então aquelas tribos vizinhas vieram, porque eles eram amados. Eles não tinham briga. Eles eram tão analisados que todo mundo gostava deles. Eles não brigavam nem entre si. Tá vendo? Agora eu vou passar uma olhada. Os Tumuxis se encontram no espaço, acima do Canal Vermelho. Eles não vão enquanto todos nós chegarmos lá. Mas todos os sacerdotes eles são iniciados, são lindos. Os jaguares que desapareceram. Os jaguares, aqueles. Estamos todos aqui. Menos esse aqui. Era o chefe, né? Eu deveria, naquela época, ser o chefe. Ele desintegrou todo mundo. Depois você disse que não tem dívida com a gente, tá vendo? Mas ele era jaguar também. Era jaguar? É. Agora subiu de posto. Evoluiu, viu, Papa? Porque ele é da família. Ele é do grupo afim, como eu falei hoje. É do grupo de Tumuxis. Por isso que ele ocupa esse lugar. Agora, ele que fique bem, porque se ele começar a esconder suas teorias, eu vou lá e dou um cascudo nele. E os maias? Vocês não tinham mãe naquele tempo, né? O que você estava fazendo agora? O que eu estava fazendo? Sempre, Mário, que eu me pego, eu sou uma profetista, estou lá, O que você estava fazendo uma agora? feiticeira. Você Lá. não profetizou que a turma ia desintegrar? Não avisou ninguém? Assim era bom. Assim a gente não estava aqui. Agora você achava Deus também, que jamais Não, isso Não. acontecer. não, existia uma lei também, já fiz essa pergunta para ele, mas existe uma lei, Vânia. Por exemplo, o Mário está acima de mim, não é? Eu não posso ir a fundo das coisas dele. É uma lei. Está entendendo? Ô Neiva, agora me explica uma coisa. Qual era o território dessa tribo? Os Maia. Os maias. Os Maia. Os maias é um povo recente. Pois é, agora, eu falei, não tem nem 800 anos. Não. É, Hoje nós falamos só dos Maia. menos de 1000 anos. Menos de 1000, né? Menos 1000 de anos. 1000 anos. Na Yucatán. Os maias são os mexicanos atuais. Não, Yucatán não. Os Maia? É. Não. Os Maia não é Yucatán. Ah, não, desculpe, O que aquele é era isso? os Os Maia astecas. aqui no México, tá? Colônia. Não, Peru. desculpe. Aqueles eram os astecas. Mas espera aí, agora então me explica uma coisa. Então foi aqui aqui na Bolívia, É, por vai aí. acabando aqui que nós acabamos com ela. Certo, mas acontece o seguinte, onde houve um fenômeno registrado, que a arqueologia me explica, foi na Yucatán. Também. Então, é isso por isso que eu lhe pergunto, qual era o território que eles ocupavam? Eles ocuparam todos os territórios. Peraí. Ó, México, Peru. Ah, então, perdão. A tribo era os maias. Agora, a desintegração se operou Pelos jaguares. em todo o território que vai desde o sul dos Estados Unidos até aqui no Chile, aqui embaixo. Das Bermudas até aqui. Não passa. As Bermudas é no Atlântico. É no Pacífico, do outro lado. Sim, mas ali é uma faixa muito estreita de terra. Pois é, mas foi nessa faixa porque ela não era estreita. Tinha mais terra. Estreita, não? Como é que é? Ia até a Ilha de Páscoa. Tem geografia do zero à esquerda. Ia até a Ilha de Como vai, Páscoa. colega? Ali, Mário? Pra lá? É. Aquilo afundou tudo.
Só ficou aquele estreito. Eu vou pegar a geografia amanhã, eu vou dar um... Neva, agora seria bom você dar a posição geográfica, porque eu não sei Sim, senhor. eu não sei se esse fenômeno existe em termos de registro da arqueologia, se existe em algum outro país, mas aonde eles descobriram, os cientistas descobriram as ruínas de uma cidade que eles, todos os indícios dessas ruínas, tá como se o povo de repente tivesse se mudado instantaneamente. É, e tinha até frigideira no coisa. Mas Exato. isso aí sabe onde é que é? Mas isso é no Yucatán. Não, mas sabe onde é que foi também que deu isso? Aonde a história registra? E tem muitos lugares. É isso que eu estou perguntando. E tem diversos Porque a lugares lá. história registra oficialmente foi no Yucatán. Tem um lugar, não sei, perto da Holanda. Holanda? Não. É uma cidade bonita, cheia de árvores. Você não diz aonde? Não me lembro daqui, não. Porque, olha, a região... Não, isso aí é outra coisa. Também foi assim. Também aconteceu esse fenômeno. É. Mas essa eu vi na televisão. E essa eu vi foi na evidência. Essa de hoje foi na evidência. Aí ele passa contar bem desse, não? Acho que foi na televisão, não sei não. Não, né? O que eu estou interessado em saber é o seguinte. É fazer uma ligação, vamos dizer assim, já que o período é tão recente, que toda a vida eu estava pensando nessa história, dessa noite de pano do ar e tal, há 5, 6 mil anos. Não, que isso. Agora Não você me fala que foi outro dia. Não, foi outro dia. Pouco antes pouco antes do chegarem o Colombo chegar, né? Agora o caso é o seguinte, então, existem indícios. Ó, filha, me dá uma aguinha, filha, aqui, Por um exemplo, café. essas riscas nas pedras que você fala, tá cheio disso. Aí na planície de Nazca, no Peru, mas tem uma coisa, os riscos não são assim, só riscos. São desenhos. São desenhos. Eles passavam e desenhavam. Tinha uns borboletas, uma aranha. Tinha aeroporto. Não, Olha, eles passavam nessa pedra. Eles botavam uma luz fluorescente e eles faziam o que queria com aquilo. Era uma dessa altura assim, ó. E clareava longe aquela luz, todo aquele círculo deles. Esse que eu falei hoje. Quem era ele? Eles que faziam isso. É de capela. Era o Capelino? É, mas eles começaram e fizeram a invocação do Deus. Eu não terminei, não. Ele fez a invocação. Ele preparou os raios e fez a corda magnética e ficou à espreita de quando aquele aparelho chegasse, que ele tinha que conversar com ele. Mas deu errado. Em vez de vir um saiu e o outro tomou lugar. Um Isso é perigoso, um viu? saiu e outro tomou lugar. Tomou lugar o Deus. Interferência. Interferência. Ele tomou lugar. Entendeu? E veio e apavorou o povo quando ele chegou. Porque esses riscos tem na história, eram os deuses astronautas, que até hoje não nasce nenhuma planta nesse lugar aqui. É uma pedra sabão. Passou aqui. Não, realmente são planícies desertas, mas é em face também da altura. É chato. Não tem vegetação de altura possível, 4 mil metros, 5 mil metros de altura. Não nasce nenhuma planta. Você não leu Não o tem livro? vegetação. Tem uma planta rasteira. Não é assim também não, Mário. Tem um lugar como daqui, lá aquela ponte lá no solar, tá? Tá lá. Não, tem muitos lugares. Não, é isso que eu estou falando. Tem um caso, olha aqui, tem um caso nessa planície de Nazca, no Peru, É, que os desenhos vão assim, sobe uma montanha e desce do outro lado. é, Assim. É como se alguém estivesse desenhando exatamente sobre aquele terreno. é. Mas Eles deixavam então dá aquela- uma ideia de direção, que Pois é. aquele desenho estava indicando uma direção qualquer. Entendeu? E tem muitos desenhos, tem várias figuras mesmo representadas. Agora esses desenhos só foram descobertos
Agora recente, porque enquanto os aviões Voavam baixo, só atingiam uma até certa altura, 3.000 ninguém metros. via aquilo. Depois que atingiu Quando 10.000 começaram metros, aqueles aviões a atravessar os Andes por cima, com grande altitude, é que os pilotos foram distinguir o desenho. Salve Deus! Desconfiou. Aí ele... Dois no gato com dois sim. Então, olha, essa história que ela está dizendo que Quer dizer que o a pessoal sua alma foi, mas foi só um tem pedacinho, né? medo de chegar Porque realmente olha uma perto da cacada aqui. civilização, está explicado pela grande altitude, que ele não chegava no mínimo de 3.000 metros junto da civilização. Não, ele não chegava. Ele tinha que ficar de longe porque desintegrava nele. Não, eles ficavam a um certo ponto. Entendeu? Um dia que o capelinho chegar aqui, segura o narizinho que ele vai embora. Faz a projeção e faz a projeção adequada. Quer dizer, eles controlam as forças de maneira que vocês recebam sem se desintegrar. A quantidade suficiente para... Agora, se você chegar e insistir mesmo, e pedir desaforadamente, como foi naquela como época, eles fizeram, então vem a força negativada, vem o outro lado da força. Jeová Negro. Joga negro. É, o Jeová Negro. Tá certo. Então agora não aconteceu de Jeová Negro. Por isso Não. que tudo na espiritualidade partiu para moir, vai que arrancando. Vai que arrancando. Eu pensei que eu não fosse tuir. Eles não deixam mais acontecer, né? Tem o tuí, tem o tumi, Não, rapaz, tem o Deus individualmente, da quando fartura. tumi. É. Agora, é fogo cerrado. Eles queimam, mas queimam mesmo. Essa matéria é tão cheia d'água, ela é só água. Então, Pegar a gasolina para ele. Tá muito bom seu cotovelo aqui, mas Não está tão confortável. tá furando. Um osso duro de tumuxi, assim melhora. Não, mas agora não é o São Mochi daquela época, não. É que Agora a gente fina, né? não sabe, né? Todo respeito. Não, o negócio aí é duro, mas tem que arranjar que em torno dessa história, tem que construir muitas coisas mais para poder convencer, porque os problemas de tudo esse, atualmente é moda essa literatura desse assunto. É revistas, é livros, é não sei o que, né? Tanto assunto. Agora acontece que ninguém dá uma explicação. Ninguém explica o fenômeno. Como é que foi possível acontecer eu aqui? só fiquei, foi com inveja, porque eu me lembrei outra vez da vida que eles levaram. Era um mundo assim, tudo descontraído. Aqueles, Vamos levar? não, Mais uma pergunta aqui. como é que chama? Mais uma pergunta, chefe. Cabrantes, enormes, Viu? cozinhas, Mais uma pergunta. panelas, pratos, Certo, Hã? chefe. Aí Mais uma pergunta. o outro pessoal. Eles desintegraram, desapareceu tudo. Aí quem é que foi ocupar aquele lugar, aquele povo? ninguém até hoje fica desocupado. Desintegrou, sumiu, só vestígio. Quer dizer que esses povos que agora Inclusive, formaram os mexicanos, bolivianos, peruanos, etc., São outros que vieram, outros é que outra gente. vieram é outra gente. Aqui é minha pra cá, pro Brasil, né? Hein? Tá tudo aqui andando no Brasil, aquelas tribos antigas. Sim, os espíritos. É. Mas assim, fisicamente, outros povos foram chegando e ocupando aquele lugar. Não, ninguém ocupou. Não, tem muita habitação. Não, tem habitação assim daquele. Tem a cidade de Cusco, aquele negócio. Ah, tem outra coisa. É separadamente. É. Aquelas As pedras. ruínas estão lá. No lugar das ruínas não mora ninguém. Aquilo realmente foram construídos. Nenhum vivente, Não tem. tanta prova. Se tivesse nascido alguém ali, dá uma notícia do que era. Mas o mistério é que esses filhos não existem por lá. Aqui e acolá nasce um. Quem chega. Porque, sabe, mas se eu chegar lá e disser, ó, isso aqui foi assim, isso aqui foi assim, isso aqui foi assim, todo mundo acredita. Eu entendo. Quer dizer que Porque é verdadeiro. realmente todas esses. Ó, desencarga aqui que tem um negócio aqui. Tá? Todos esses mistérios, todos esses monumentos, ou esses resíduos, essas coisas, é tudo abandonado, não mora ninguém lá. Pois é. E se começar a morar, pode se desintegrar lá também. Pode, né? Pode. O portal tá lá. Então o portal tá lá.
Tem ouro, tem. Ouro, prata, ali enterrado. A situação, Vocês não a situação, entendem. né? A situação desse povo lá no espaço é esses que estão nos esperando, não é desses que se entregaram. Né? Você é um deles que está aí, ó. Se for desintegrado, nós estamos aqui. Você foi um desintegrado. Tá certo. Agora, os desintegradores É que estão nos... é que estão lá esperando. Esperando a gente. Eu não tenho nada com a história e estou aqui, tá bom?